Oi, gente! Se você não me conhece, eu sou Meire J. Costa. E se você me conhece, eu sei que você vai ter uma surpresinha aí que a gente está trabalhando de uma forma diferente agora. Então você vai estranhar um pouquinho, mas só vai mudar a forma de eu apresentar o conteúdo, viu? A minha essência continua a mesma, eu vou continuar passando para vocês. A gente vai ter, eu estou combinando aqui com a equipe o mínimo de edição, porque para continuar com a minha naturalidade, as besteirinhas que saem no ar vão continuar, tá? Para a gente não perder a forma como eu venho apresentando o conteúdo para vocês, que eu acho bem bacana, de uma forma simples, que todo mundo entende, uma linguagem bem tranquila. E aí hoje a gente vai falar sobre essa onda de calor que está no nosso país, tá? Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás eu tentei achar, nem consegui, um vídeo falando da questão da anomalia no Atlântico Sul, que é uma falha na nossa camada da Terra, né, da magnetosfera, tá? Que é a camada de proteção, vamos dizer assim, eletromagnética que envolve o nosso planeta. Então, há um tempo atrás eu andei pesquisando e tudo, porque eu tinha recebido orientações acerca dessa anomalia, que ela estava mais ou menos ela ficou um bom tempo parada sobre o Oceano Atlântico, mas ela começou a crescer sobre São Paulo, Rio de Janeiro. Isso talvez uns 4 anos atrás, que eu não consegui realmente achar o vídeo, mas eu vou achar. Agora o pessoal vai me ajudar a achar e vai colocar aí depois para vocês. E agora, eu acho que o último estudo que foi feito no começo desse ano, ou talvez em dezembro do ano passado, já está sobre quase todo o nosso país, essa falha, principalmente na região sudeste, então está bem ampliada, e ela começou a se dividir um pouco. Então, uma parte se direcionou sobre o nosso país mesmo, né, e principalmente em cima da região sudeste, onde está acho que o epicentro dela, e ela criou um outro núcleozinho mais para o Oceano Atlântico. O que isso vem trazer para a gente? O que isso tem a ver com a espiritualidade? Bom, naquela época lá atrás, eu fui orientada, eu fui informada que quando a nossa magnetosfera fica um pouco mais, vamos dizer, enfraquecida naquele ponto, em determinados pontos, a gente recebe mais radiações do nosso Sol, tá? Porque todo o calor do Sol, tudo vem para a gente através das ondas eletromagnéticas. Então, se a gente está com aquele ponto ali mais debilitado, essa radiação chega até nós com muito mais intensidade. Ok. Ultimamente, o que a gente tem visto dentro do nosso país aí? O pessoal diz, é normal, de tempos em tempos isso acontece, tá? Mas a gente está num período de transição mesmo no nosso planeta. Então, tudo que acontece agora, sabe aquela história de que o acaso não existe? É lógico que tem coisas que realmente eu sei que é planejado mesmo. Mas outras já vêm planejado já de muito tempo atrás. Então, isso também faz parte desse planejamento todo dentro desse período de transição. É como se a gente estivesse interligado numa grande rede. Tá? Até a questão quando falam que o Brasil é a pátria do evangelho, tudo tem a ver, tudo tem. Se a gente for pegar mesmo a história toda, tudo faz parte de uma trama. Então, o que está acontecendo agora, nesse momento, dentro do nosso país? Nós estamos recebendo mais fortemente essa radiação. Os nossos cientistas falam que essa radiação ela afeta só os satélites, inclusive queima as placas dos satélites que estejam orbitando próximo aqui ou sobre essa região, e principalmente quando a gente tem alguma explosão solar, a massa coronal que é ejetada para cá, se tiver virado para aquele ponto, esturrifica, torra totalmente o satélite. Então, os cientistas acham, ou falam para a gente, ou só podem passar, que isso não nos atinge principalmente todos os aparelhos eletrônicos. Gente, nós somos suscetíveis a qualquer tipo de radiação, é óbvio. Tá, então, nesse momento, o que está acontecendo aqui no nosso país? Eu vim também falando em termos de padrão vibracional e frequência. Então, muita gente fica com dúvidas sobre o que é isso, né? Que eu falo às vezes que está com padrão baixo, mas está vibrando alto.
Então, vou tentar separar para vocês e, de uma forma simples, vocês conseguirem entender isso melhor. Nosso corpo todo é formado por moléculas, átomos, que estão vibrando, ok? Então, essa vibração do nosso corpo é que a gente chama de padrão vibracional. Cada um de nós vibra de uma determinada forma. E quando os nossos átomos estão vibrando, estão produzindo energia. Essa energia sai em forma de ondas. Então, a gente tem as ondinhas, né? A gente está vibrando ali. O que é a frequência? A frequência vai ser a velocidade que essas ondas estão passando. Quanto mais rápido a gente consegue completar um ciclo dessa onda, maior a frequência. Mas, além disso, a gente tem a amplitude de onda. Por quê? Se a gente está vibrando com muita intensidade, a onda é alta. Se a gente está vibrando mais baixo, a onda é curta. Então, são vários fatores para formar o nosso composto. Assim, resumindo de uma forma bem rasteira, mas para que vocês também consigam entender, o padrão vibracional é função do nosso corpo biológico, tá? É como os nossos átomos, moléculas estão vibrando. E a frequência, ela é determinada, vamos dizer assim, a maior parte, ou talvez, porque quando a gente está vibrando esse padrão vibracional no nosso corpo biológico, nós temos uma frequência também dentro desse padrão. Elas estão vibrando ali num tempo certinho. Mas, além disso, a gente está vibrando em corpo energético também. E a frequência do nosso corpo energético é que, somada à frequência do nosso trabalho do corpo biológico, vai determinar a frequência que nós estamos sintonizados dimensionalmente, vamos dizer assim. Então, nesse período que a gente está mais aberto, com o nosso campo magnético mais aberto a toda a radiação do Sol, nós estamos superaquecidos. Então, como a gente está superaquecido, o que acontece? O nosso corpo biológico está trabalhando com as ondas bem altas, tá? Porque a gente está numa produção, a gente está... todo o corpo começa a reagir, aí a gente vai entrar naquela parte da física, do calor, o que é o calor, o que é o frio, mas vamos só ficar no calor, tá? Para não estender muito e chegar no ponto que eu quero que vocês entendam. Como a gente está passando essa coisa do calor, todo o nosso organismo começa a trabalhar de uma forma mais intensa para que a gente libere o calor para resfriar o nosso corpo. Esse trabalho intenso para você fazer essa liberação do calor, você altera batimento cardíaco, pressão aumenta, todo o teu corpo começa a trabalhar num ritmo mais intenso mesmo. Então, o que acontece com o seu padrão vibracional? Fica muito mais forte. Vou usar a palavra forte para que vocês possam entender. A onda está lá em cima e assim. Beleza. Agora, a frequência, dentro disso, lógico, você vai ter a frequência natural do seu corpo biológico. Mas a gente tem um corpo energético, que eu falei para vocês lá atrás. E como essa frequência do corpo energético trabalha? Aí entra os nossos chakras, nossos processadores. Dependendo do nível de pensamento, dependendo daquilo que a gente está agindo, reagindo dentro do nosso ambiente, a gente trabalha mais com um chakra ou com outro. Então, quanto mais superior os chakras, maior a frequência. Quanto mais baixos os chakras, menor essa frequência. E a gente sabe que os chakras mais baixos trabalham com o quê? Sentimento de raiva, inveja, rancor, mágoa, todas aquelas emoções negativas que a gente vem falando aí um montão. E os chakras superiores, que seria do cardíaco para cima, o que trabalha? Altruísmo, generosidade, bondade, sentimento de solidariedade, compaixão, que são os níveis, né, emocionais mais altos, porque realmente, quando você está trabalhando com isso, você está trabalhando numa frequência mais acelerada. Tá. Então, o que está acontecendo conosco agora? Nós estamos intensos, por causa desse calorão todo que a gente está passando, a gente está com a nossa onda lá em cima. Se eu trabalhar com um nível de chakra mais baixo, o que vai acontecer? Eu vou estar vibrando intensamente numa frequência mais baixa. Dentro da raiva, dentro da inveja, por isso que a gente vê
principalmente no calor, o que acontece? As pessoas começam a ficar mais agressivas, todo mundo desesperado. Por que o inferno é quente, gente? Por que quem criou, vamos dizer assim, os seres que trouxeram essa ideia do inferno, trouxe ele como um caldeirão? Porque, realmente, os espíritos que acreditam nisso e vão para lá, eles são submetidos a uma temperatura maior mesmo, justamente para que vibrem intensamente, porém dentro do padrão frequencial mais baixo, que é o que os chefões lá querem. Então, a gente, ciente de tudo isso que está acontecendo conosco, a gente não pode dar mole, é só isso. Você sabe que você está intensa, você está vibrando, o que você vibrar vai ficar muito mais forte, muito mais, vamos dizer assim, muito mais consistente do que ficaria em outras situações. Até se que você estivesse submetido, de repente, a um ambiente mais frio, tá? Porque quando você está num ambiente mais frio, ocorre justamente o contrário. As suas ondas ficam mais calminhas. Então, a gente tem que ter noção energética do que ocorre ao nosso redor. Eu sei que, às vezes, para muitos, dizem assim, poxa, mas que bobeira. Não, gente. Tudo tem um fundamento. Tudo tem uma explicação. Então, e a gente tendo noção disso, a gente entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, a gente pode se policiar, tomar cuidado para que a gente não caia, né? Não dê bobeira aí, não dê sopa para o azar. Então, você sabendo que você está mais intenso, que as coisas ao seu redor, tudo que vier para você e a forma como você reagir vai ser mais intensa ainda do que reagiria numa outra situação que você não tivesse submetido a esse calorão todo, vamos tentar policiar. Tá difícil, não estou falando isso que seja fácil não, para mim também é difícil. Eu também passo cada situação, eu então derreto. E isso eu percebo mesmo no meu dia a dia, tem acontecido. Então, a gente tem que procurar, primeiro, também, conteúdos que a gente coloca dentro da nossa mente, altera o nosso padrão frequencial. Então, evitar coisas, a gente evitar de ver coisas ruins, a gente procurar também ter atitudes mais generosas, né? Sabe aquela ladainha toda que eu vim falando com vocês? Aquilo é muito importante, é muito importante. A espiritualidade toda hora vem e fala, tem que se policiar, tem que tomar conta. A gente cai, mas levanta. O importante é a gente reconhecer que toda vez que eu caio, que eu fico estressada, eu digo, caramba, dei mole. Aí você faz todo um trabalho de recuperação, tenta fazer uma prece, se afastar um pouquinho. Agora, no calor, então, eu tomo banho 500 mil vezes, porque dá uma refrescada também. A gente já diminui um pouquinho a intensidade da onda e dependendo do que você está passando naquele momento, às vezes situações de estresse, de brigas, realmente, você não pode nem sair, às vezes dentro do teu ambiente familiar, né? Acontece. Você tendo noção, você tem que se policiar e não adianta você querer tomar conta do outro, você tem que fazer por você. E você melhorando, com certeza você vai melhorar todo o ambiente. Bom, era o que eu tinha para falar para vocês sobre essa onda de calor, que muita gente me perguntando, gente, Meire, isso aí é da espiritualidade, o que está acontecendo? É um processo natural também. De certa forma, a espiritualidade tinha ciência que isso aconteceria no nosso país, porque como é um processo natural e lá fora eles têm uma tecnologia muito de ponta, que eles conseguem prever os terremotos, conseguem prever um monte de coisa, eles sabiam que essa anomalia, que é uma falha provocada pelo próprio planeta, movimentação do núcleo da Terra, tem 1000 hipóteses aí, a espiritualidade sabe bem o que está acontecendo, ela sabia que essa falha ia ficar sobre o nosso país, que isso aconteceria. Então, talvez por isso que a gente vem sendo muito preparado. Não é à toa que o nosso país é berço de espiritismo. Aqui todo mundo fala de chakras, aqui todo mundo tem pelo menos um pouquinho de noção de energia, independente da religião. A gente vê hoje em dia as religiões se preocupando muito nesse cuidado com a energia e falando, né, nessa linguagem mesmo. Então, nada é por acaso nesse aspecto. Era uma coisa que já estava sendo programada, prevista pela espiritualidade, que ia chegar esse momento e a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Então, é o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Se cuidem, tomem cuidado, tenta resfriar, quem puder toma banho, procura uma cachoeira, procura um mar, que isso também refresca muito, nos coloca em contato com a natureza. E sempre ciente que qualquer reação sua vai estar intensa, tanto boa
quanto ruim. Então, a gente sabendo disso, é só se cuidar. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com luz.